você pode ter uma porção de Deus muito importante na sua vida. Ok? Você está cheio de luz dentro de você. Ok. Mas a dimensão da unção, ele te capacita para você manifestar o poder dele, o reino dele. Fala, a unção me capacita a manifestar o poder. Ok. A unção que está sobre mim de cura, ela sai de mim como poder para tocar em você, para te curar. Então, o que você sente é o poder, não é a unção. Amém? A unção está em mim, ela é uma habilidade sobrenatural de manifestar o poder para que você receba a cura. Ok? Amém? Pronto, você entendeu isso? É muito importante isso aqui. Ok. É uma regra básica. A unção de comunhão, ela vai construindo em você o fundamento do seu espírito. Ela coloca Jesus ali, ela vai ensinar a natureza dele, ela vai te libertar dos seus pecados. Fala, a unção interna é para me libertar. Então, se você não busca uma vida de oração, se você não tem rendição à adoração, se você não jejua, se você não está em comunhão com as Escrituras, a sua unção de comunhão ela fica tão fraca ao ponto de você não ter mais consciência que Deus está em você. Quando você começa a aumentar a sua comunhão com Ele, naturalmente, quanto mais você aumenta a sua comunhão na oração, meditação, todos os seus sacrifícios espirituais, eles vão promovendo ainda mais comunhão e intimidade com a presença de Deus. A palavra comunhão em grego ela tem 7 significados, kainonia, ok? Kainonia. E um dos significados dessa palavra é comum natureza, ok? É o mais elevado significado de kainonia, é que nós temos a mesma natureza. Amém, amém? Ok. Como um acordo, um relacionamento, intimidade. Intimidade. A unção de comunhão, ela te ensina todas as coisas. Recentemente tive uma visão sobre isso. Eu via várias frises da Coca-Cola. Aí, naquela visão, um homem estava do meu lado e fazia uma pergunta para mim. Qual daqueles frises ali dentro perguntava para mim. Qual daqueles ali tem como se fosse um refrigerante, uma marca que não é da Coca-Cola? Eu ficava olhando. Era vários. Aí ele falava assim, a unção de comunhão, ela te ensina todas as coisas. E ela vai fazer você saber qual daqueles frises ali tem um refrigerante que não é da Coca-Cola. Aí eu ficava esperando, olhando, aí a unção vinha. Eu sentia o meu espírito e a palavra de conhecimento surgia. Eu falava, aquela ali. Ele falou, muito bem. Isso aí é unção de comunhão. Então, o que é a unção de comunhão é capaz? Ela te ensina todas as coisas. Então, uma vez que você nasceu do Espírito e recebeu a unção de comunhão, você pode aprender tudo com o próprio Deus. Aí a gente volta ao princípio lá do Éden. Adão ele era cheio disso. Então, tudo que ele aprendia era diretamente do Espírito. Ele não precisava, ele não precisava das faculdades humanas, naturais. Ele dependia plenamente da natureza do espírito humano. Ok? Então ele tinha uma plena unção de comunhão. Ele aprendia tudo com o próprio Espírito de Deus, com o próprio Altíssimo. Então, quando ele foi dando o nome a todos os animais da face da terra, chegou o leão. Ele olhou para o leão, ele deu o nome. Ok? Leão. Seu nome é Leão. Hoje, se você praticamente chamar um leão de gato, não faz sentido. Você não consegue trocar esse nome. Aquele nome tem uma origem. Então, Adão conseguiu acessar a origem daquele ser que estava na frente dele, chamado leão. E o significado dele era leão, do nome dele. Então, ele foi lá em um lugar e puxou a natureza da origem daquele ser. Porque ele foi criado e deu um nome. Então, o que a unção de comunhão faz? Ela te ensina tudo o que você necessita. É da onde veio a voz de Deus. Então, quanto mais você adora, quanto mais seu espírito se enche da presença de Deus por meio da palavra, oração, adoração, jejum, não sei o que for, a sua vida de consagração, ela determina, a sua consagração vai determinar o quanto você vai ter da comunhão com Deus. A extensão e a profundidade da sua adoração na presença de Deus, ela vai depender desta unção de comunhão, que é o que te fortalece por dentro. É ela que te dá convicção da sua salvação. É ela que te ensina quem Jesus Cristo é. É a sua unção de comunhão.
A unção de serviço é os nossos mantos, ok? Eu só vou te ensinar, esse aqui, eu posso falar uma coisa para você? Tá me ouvindo, né? Tá me ouvindo? Ok. Esse é o princípio mais básico que tem. Eu vou te ensinar um pouco. Você quer ouvir um pouquinho mais? A unção de serviço é como uma capa, é o seu manto. Uma vez que você herda ela, Deus ele te faz uma promessa, ele te dá um assentamento da tua vida. Você agora será usado para isso, para isso, para isso. Aqui é o teu chamado. E, pum, te unge. É o revestimento de poder, ele vem sobre você. Para o quê? Para você ministrar o poder de Deus. E essa unção, escute o que eu vou te falar para você, ela não vem só aqui em cima do altar. Essa unção de revestimento de poder é a sua unção de guerra. Com a unção de comunhão, você não consegue derrubar principado. Você precisa da unção de guerra. É revestimento de poder. Então, entenda bem. As pessoas só falam que a unção de serviço é aquela que você ministra aqui em cima do altar e depois vai embora. Negativo. Eu tenho uma capa sobre mim que eu ando dia e noite com ela. Ela não pode sair de mim. Essas vestes, essas capas não podem sair de cima de mim. Eu morro, o diabo me mata. Se eu perder isso, eu morro ali. Ele me pega. Então, quando eu estou nas regiões espirituais, a unção de revestimento, o revestimento do Espírito vem sobre mim. Então, desce os anjos de poder, desce as vestes e... Esse já é um outro grau. Esse aí você já se tornou um ministro do Altíssimo. Eu estou em outro plano, entende? Eu não só estou naquele que era um pregador, que tinha poder, que tinha uma certa unção, que sofria tanto. Na guerra, tanta coisa que eu sofria, porque eu estava desenvolvendo a natureza do meu espírito, interna e externa. Amém? Então, quando eu comecei meu chamado, embora Deus me ungiu com o Espírito Santo, me deu muita graça, mas a unção de serviço e a minha unção de proteção de revestimento, ela tinha limites. Então eu tinha que sacrificar muito mais de mim para me revestir de poder, vencer. Era como se as coisas eu tinha que empurrar, bater bastante, fazer muita força, ok? Amém, amém? Mas a medida vai aumentando, faz parte, você tem que aprender isso na vida. Porque você precisa aprender a dar valor ao que ele está te dando, então ele te torna um guerreiro, por isso que ele faz você lutar. Então todas as vezes que eu chegava num ponto onde eu não conseguia, aí desciam os meus anjos. Os anjos do meu futuro, que estão comigo hoje na terra. Eles vinham, mesmo te ajudar. E, bum, quebrava o diabo, recebe isso aqui. Uau! Mas daqui a pouco eles... É como se tirasse de mim. Eu não podia ficar com aquela capa. Mas por que eu não posso? Eu quero! Mas você não está preparado, você não suporta o próprio poder de Deus em você ainda. Você só suporta uma medida pequena ainda. Eu estou te ensinando, você quer me ouvir, não quer? Então eu vou falar. À medida que a estrutura da unção de comunhão ela pega força interna, esses rios trabalham dentro de você, o seu espírito vai se tornando cada vez mais pleno, você se torna, no mundo espiritual, capaz de suportar o revestimento de poder cada vez maior. Então, a sua unção, escute o que eu vou falar, ela desenvolve por níveis. Mas você não pode medir níveis isso, ok? São dimensões que você entra. Então, os níveis são dimensões que você herdou. Ok, então vamos lá. Deus está te provando, Ele está amadurecendo a sua consciência espiritual, Ele está libertando a sua natureza terrena. Amém? Nessa proporção, nessa medida, a unção interna está trabalhando e a unção externa vai vindo sobre você. Então, quanto mais você está lutando, está conseguindo perseverar, passando os testes, tentações, provações, vencendo o diabo, vencendo o inferno, vencendo o mundo, você está indo na frente. Ele está olhando para você e falou assim, cada vez mais que você continua perseverando, em rumo ao seu chamado, na fidelidade, o reino de Deus vai te liberar revestimentos ainda maior. A sua vida e as suas medidas começam a aumentar. Sua medida financeira, ok? A sua medida de autoridade, o seu status no mundo espiritual. Ou seja, os anjos olham para você e falam assim, parabéns, você cresceu. Você está crescendo. Mas estamos esperando vocês crescer mais, até você chegar na nossa estatura. Então, um homem espiritual, ele pode ser tão grande no reino, tão alto como os próprios anjos, ok? Porque ele evoluiu tanto. Nós temos uma grande diferença entre nós e os anjos. Eles já têm um status definido para a função que eles foram criados. Nós não. Nós podemos crescer tanto e podemos nos tornar como o Cordeiro de Deus, pleno como Ele é. Não como Deus como Ele é, mas tornamos a estatura e a medida, a plenitude de Cristo. Peraí, os incrédulos tem que colocar na televisão. Vai brincando. Efésios capítulo 3, versículo 18, desculpe.
Fala, eu preciso de uma medida maior. Não, desculpa, Efésios 4:13. Efésios 4:13. Até que todos alcançamos a unidade de fé, o conhecimento do Filho de Deus, chegamos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Meu Deus do céu. Aí tu imagina isso. A gente, pecador, falho nessa terra, brasileiro ainda por cima, cheio de iniquidade cultural, misericórdia, né? Aí chegar na plenitude do que Jesus é como pessoa. O que você tem que ter é fé para isso, mas quem faz isso é Ele, não é você. Você tem que entender que é Ele que transforma a sua natureza. Eu não posso. O que eu vou fazer por vocês? Eu não posso fazer nada. Eu descobri que eu não posso fazer nada. É Ele que pode fazer tudo. Você entende? Então, Ele vai te transformar. Ele vai dar a santidade dele na sua vida. Então, vamos lá. Falar da unção é algo muito profundo. Eu não venho com o objetivo de estender, não, porque nosso tempo é curto. É só para dar um assentamento e ministrar sobre vocês e nós fazemos uma finalização. O que Deus queria de nós que essa manhã é uma parte muito importante, nós alcançamos. Ó, uma coisa que você não sabe. Essa madrugada, essa noite, eu indo no carro, indo embora, eu deitado na cama, eu ficava em espírito no meio de vocês. Isso fazendo, sabe o que? Quer ouvir? Expulsando o diabo de muitos de vocês, os demônios. Eu estou vendo vários rostos aqui que já apareceu para mim em espírito. Eu chegava e falava assim, Jezabel está saindo da sua vida. Pá, pá, aí manifestava. Esse demônio está saindo da vida e pá. E os demônios já saem delas. Eu não preciso estar presencialmente para expulsar uma coisa da tua vida. Só de você estar debaixo da influência, da autoridade que eu tenho no reino espiritual e do manto dele estar sobre mim, só de você estar nesse ambiente, muitos demônios eles já caíram. Então, alguns eles conseguem, alguns no mundo espiritual, nós conseguimos ministrar. Meu espírito, o Senhor leva até você. Então, eu fico expulsando demônio. Eu fui no carro em êxtase, apagado, expulsando o diabo das pessoas aqui dentro. E, pum, 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 pum. E passei um bom tempo de noite fazendo isso. Então, isso é a dimensão da glória.